Eu já mandei um material hoje para vocês, através do WhatsApp ou do sistema Meet. Eu não gosto de colocar o PowerPoint porque a gente fica muito perdido entre tirar e colocar toda hora. Então eu explico e aí o material vai todo para vocês, tá? Então já mandei no grupo aí sobre esse material do PowerPoint. Tá aí debaixo da chamada do Meet, tá escrito primeiro encontro Guto, tá? A gente vai fazer 4 encontros. Nosso objetivo com esse curso é estudar o contexto religioso em que viveu Jesus, tá? Jesus, ele faz parte daquilo que nós chamamos na história de segundo templo. Jesus participou do judaísmo do segundo templo. Por que segundo templo? Porque antes desse segundo templo, existiu o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos, né? Naquilo que nós chamamos de exílio da Babilônia, no século VI a.C. O primeiro templo, portanto, foi destruído. Os judeus vão para o exílio, boa parte, né? As lideranças principalmente vão para o exílio. E quando o Ciro consegue vencer os babilônicos, o Ciro, que era o rei da Pérsia, então ele autoriza em 539 os judeus a reconstruírem, ou melhor, construir um novo templo, né? Porque eles começam do zero, uma construção de um novo templo, que é o templo que Jesus viu em vida, né? Então vai se criar todo um judaísmo em torno desse segundo templo. E é isso que nós vamos aqui passar nesses 4 encontros para vocês. O judaísmo do segundo templo. Esse judaísmo do segundo templo, ele vai praticamente terminar no ano de 70, 40 anos depois da morte de Jesus. Porque os romanos, eles vão empreender uma guerra contra os judeus. Na verdade, uma guerra de defesa, porque o judaísmo, no ano de 66, através de alguns grupos que nós vamos estudar aqui com vocês, principalmente os zelotas e os essênios, eles empreendem uma guerra contra os romanos. No ano de 66, conseguem vencer os romanos, né? E vai governar até 70, quando em 70 os romanos, através de um general chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, ele vai até Jerusalém, vence os judeus, né? Vence os judeus, e aí eles vão começar, então, a destruir esse templo. E aí é o fim do segundo templo. E a partir disso, então, o judaísmo já não existe do jeito que nós vamos conhecer. Dos grupos que nós vamos estudar aqui com vocês, o único grupo que sobreviveu à destruição do segundo templo foi o grupo dos fariseus. Tá? Somente esse grupo sobreviveu. Os demais grupos que vamos estudar com vocês, essênios, zelotas, os próprios saduceus, esses grupos vão desaparecer, tá? E aí, então, esses fariseus vão disputar vamos dizer assim, a vida religiosa judaica com outro grupo judaico que está nascendo, que boa parte de nós fazemos parte, que é aí o grupo chamado cristianismo, que na época era chamado de nazarenos ou o caminho. Então, ou seja, depois da destruição desse segundo templo, no ano de 70, pelos romanos, vai ter fim esse chamado judaísmo do segundo templo, e vai nascer, então, um novo, vamos dizer, uma nova vida religiosa fora de Jerusalém, capitaneada aí por esses 2 grupos, o grupo dos cristãos, né, ou nazarenos, e o grupo dos fariseus. Veja bem que eu falei para vocês que fora de Jerusalém, porque Jerusalém vai ficar sendo uma terra de ninguém depois dessa guerra aí contra os romanos, tá? Vai ser aí, então, essa terra de ninguém. Então, nós vamos ver um pouco sobre esses grupos, né? Esses grupos que vão fazer parte da rotina diária de Jesus. Esse grupo chamado aí Zelotes, esse grupo chamado de fariseus, de saduceus e de essênios. Só existiam esses 4 grupos? Não. Na época que Jesus estava vivo, existiam outros grupos. Nós conhecemos alguns deles de passagem, mas não tem como estudar, porque nós não temos fontes para isso, mas o texto bíblico traz alguns nomes, como, por exemplo, os herodianos. Aparece esse grupo, que é um grupo mais político,
de apoio a um rei que governa a Galileia, chamado Herodes, ali o Galileu, né, o Herodes Antipas. Então, nós vamos ter ali esse governo e um grupo em torno dele que apoia esse governo chamado de Herodianos. Um outro grupo que nós temos, que conhecemos bastante, que Jesus Cristo possivelmente participou dele, hoje muitos historiadores não têm dúvida sobre isso, é o grupo dos batistas. Um desses homens vocês conhecem pelo texto bíblico, chamado aí João Batista. Então, o João Batista, ele fez parte desse grupo dos batistas, e Jesus também. Então, Jesus vai, inclusive, ter algumas práticas muito ligadas a esse grupo dos batistas. Vamos depois também só citá-los, que é difícil identificar esses grupos assim, vamos dizer assim, grupo de forma muito clara. Temos o grupo dos samaritanos também, que nós vamos falar, pelo menos reportar algumas coisas sobre esses samaritanos, tá bom? Deixa eu só responder uma pessoa aqui. Tem uma pessoa tentando entrar aqui, não está conseguindo. Só uma coisa aqui, manda para ela aqui. Vamos lá, então. A primeira coisa que, então, nós temos que trabalhar com vocês, a primeira coisa que nós temos que trabalhar com vocês é em relação a fontes, né? Tudo na história, a gente só consegue estudar qualquer coisa da história tendo fontes que nos ajudam a estudar esses elementos. A principal fonte para entender esses grupos que Jesus viveu, né, ou se confrontou, primeira fonte, logicamente, são os textos evangélicos. Tanto o texto de Marcos, Mateus, Lucas e João vão apresentar aí pelo menos dois desses grupos de forma muito clara, tá? Que são os fariseus e os saduceus. Esses grupos aparecem bem presentes nos evangelhos. Dos essênios não se fala nada, dos essênios não se fala nada, e a pergunta é como é que nós descobrimos então a existência desses grupos chamados essênios, vamos falar daqui a pouco. E dos zelotes só faz menção a um próprio discípulo de Jesus, chamado de Simão o Zelota. Então, nós sabemos muito pouco desses dois grupos pelos evangelhos, tanto dos zelotas como também dos essênios. Mas dos fariseus e dos saduceus, nós temos algumas informações importantes. Mesmo os textos fora dos evangelhos, como o texto do Atos dos Apóstolos, apresentam um pouco as características dos fariseus. Inclusive, citando o Paulo de Tarso como sendo um fariseu de formação, que depois abandona essa escola e aí vai se converter ao outro grupo que nós citamos para vocês, que é o grupo do cristianismo. Tá? Isso é muito importante a gente ter essa situação. Então, a primeira fonte são os evangelhos e também o Atos dos Apóstolos. São textos chamados textos teológicos, dão poucas informações históricas desse grupo. Uma outra fonte que agora recentemente se tornou muito conhecida devido às pesquisas, os textos apareceram, a fonte chama-se Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um judeu que viveu 20 anos depois de Jesus, tá? Um judeu. Ele era judeu, mas servia ao Império Romano. E ele vai narrar essa guerra que eu falei para vocês, a guerra da Judéia, ou dos judeus, contra os romanos. Um livro que ele escreve vai ser, então, sobre a guerra judaica, que vai narrar toda essa guerra entre os romanos e os judeus. E um outro livro que ele escreve, muito importante, que vai nos ajudar a entender um pouco o judaísmo, o livro chama-se Antiguidades Judaicas. Então ele escreve toda a história do judaísmo, toda a história do judaísmo até, logicamente, até ele. Então, toda a história do judaísmo, desde lá, segundo a própria composição dele, desde o aparecimento do mundo, até chegar a ele, que estava narrando essa história. Tá? Então, é uma outra fonte muito importante
de se estudar é aí essa fonte chamada aí Flávio Josefo, com esses dois livros. Então, são as fontes principais. Depois eu vou citar outras paralelas, que vai entrar principalmente na época da patrística, tá? Mas as fontes principais são aí as escrituras, os evangelhos e o Ato dos Apóstolos, e também aí o Flávio Josefo, que vai narrar cada um desses grupos, que nós usamos o termo, vamos dizer, de forma equivocada, como seitas judaicas. Não são seitas no sentido que nós entendemos hoje, mas são grupos que pertencem ao judaísmo. O judaísmo da época de Jesus, esse judaísmo, ele é um judaísmo extremamente dividido em pequenos grupos. Então, Jesus encontrou um judaísmo extremamente dividido. Mas isso faz parte até da própria história do judaísmo. Se a gente pega os textos bíblicos daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento ou de Primeiro Testamento, nós vamos ver um judaísmo muito dividido, inclusive briga de clãs contra clãs na época do patriarcado, depois um judaísmo dividido na época que nós chamamos aí na época de Moisés, vamos ter um judaísmo dividido em 12 distritos que chamamos a época dos juízes, depois vamos ter um judaísmo dividido quando assume a monarquia, vai ter uma corrente monárquica contra outra a favor. Então, o judaísmo sempre foi um grupo muito dividido, cheio de, vamos dizer, de ideias diferentes em relação à questão religiosa e à questão política. E isso vai se intensificar quando Jesus está vivo. Então, Jesus vai encontrar um judaísmo extremamente fracionado em pequenos grupos. Isso tudo formava o que nós chamamos de judaísmo. Então, não bastava dizer que eu sou judeu e pertenço ao grupo dos fariseus, eu sou judeu e pertenço ao grupo dos saduceus, ou dos zelotas, ou dos essênios. E uma outra característica importante, hoje nossa aula é mais geral, tá? Depois a gente vai nos específicos de cada um desses grupos. Uma outra característica importante desses grupos judaicos é que eles, diferentemente de nós hoje, eles não são, vamos dizer, eles não conseguem dividir os aspectos que nós chamamos de social, de religioso, de político. Eles entendem a vida como uma vida ligada, né? Ou seja, o social, o político, o econômico, o religioso, essa vida ela está junta. Então, quando a gente fala de grupos dentro do judaísmo, como os fariseus, outro exemplo, eles são grupos religiosos, mas traz elementos políticos muito fortes da política judaica, traz elementos de uma visão social muito bem clara e de uma visão econômica muito bem clara. Então, isso também define as diferenças desses grupos. Cada grupo porta em si uma semente diferente da dos outros em relação à questão política, econômica, social e religiosa. Eles não fazem essa separação que a modernidade, principalmente do século XIX para cá, fez com a vida. Então, eu posso passar aqui 2 horas falando só de economia, sem citar política, sem citar religião. E posso ficar aqui 2 horas falando só sobre religião, sem citar política e economia. Isso é uma característica da modernidade. O mundo antigo não tem essa divisão. O mundo antigo, ele vê o mundo como integrado, como um todo, não é essa separação que nós fazemos hoje, tá? Então, esses grupos que aparecem dentro do judaísmo, do segundo templo, esses grupos, eles são, ao mesmo tempo, religiosos, políticos, econômicos, sociais. Agora, um dado importante. Principalmente depois do exílio da Babilônia, vou explicar isso ao longo do nosso curso, esse exílio aconteceu no século VI a.C., o judaísmo se tornou uma teocracia, um governo divino. Quer dizer, a religião ela é o motor de toda a lógica da vida cotidiana das pessoas, tá? Então, vai se formar um judaísmo depois, um pouco antes do exílio, mas principalmente depois do exílio, nós vamos ter, então, um judaísmo governado numa visão teocrática, onde o elemento mais importante é o elemento religioso, é o elemento divino. Para a gente entender como é que isso funciona, basta entender, por exemplo, alguns grupos, alguns países, ainda hoje,
dentro do mundo islâmico, que a lei civil e a lei religiosa é uma só. Vamos dar um exemplo aqui, o Iraque. O Iraque, a lei civil e a lei religiosa é uma só. Então, um crime contra a religião é um crime contra o Estado. Nós chamamos essa lei islâmica que governa de Sharia, né? A lei que governa tudo e todos. Outro exemplo de outro país que a Sharia é a lei, é a constituição do país. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é governada pela Sharia. Então, quer dizer, a lei civil e a lei religiosa é uma só. O Irã, o Irã é governado ainda pela Sharia. Ah, então todo o Islã é governado pela Sharia? Não. Nós temos outros países que são islâmicos, mas que têm lei civil separada da lei religiosa. Por exemplo, Turquia. A Turquia é um país islâmico que tem a sua lei civil separada da lei religiosa. Outro país, Argélia. A Argélia é um país que a lei civil é diferente da lei religiosa. Eu só queria fazer esse paralelo para vocês entenderem que Israel ele era governado pelas suas leis religiosas. Então, ao longo da sua história, principalmente depois do exílio da Babilônia, é a lei religiosa que vai governar o mundo de Israel, ok? Isso é um ponto muito importante para a gente entender um pouco a figura de Jesus nesse contexto. Outra coisa, eu estou colocando só alguns pontos que é importante para a gente perceber o chão que Jesus pisou. Jesus, todos que estão aqui do meu grupo, todos, sem exceção, são cristãos. Eu não sei se só o Charles, não sei se é, mas quase todos são cristãos. Então, nós enxergamos Jesus como uma divindade. Mas antes de falar de Jesus como uma divindade, Jesus foi um ser humano que pisou num chão específico, teve uma história específica, um contexto específico, e isso vai determinar também as ideias de Jesus. Então, Jesus é um homem como qualquer outro do seu tempo. Então, ele enxerga o mundo a partir. E sim, aí o Charles está confirmando que ele é católico portanto, cristão. Então, o mundo que Jesus enxergava, ele trazia atrás de si toda essa carga religiosa, política, social. Então, ele é fruto do seu tempo e vai enfrentar algumas questões desse tempo que ele viveu e outras ele vai concordar com algumas ideias do seu tempo. Então, Jesus, como qualquer ser humano, ele é um ser humano histórico, quer dizer, ele pisou no chão da história. Isso é importante para a gente entender. E quando Jesus pisou nesse chão da história, ele encontrou um mundo que valorizava muito as instituições. As novidades não eram bem vistas na época de Jesus, diferente de hoje. Hoje se valoriza muito as novidades, a genialidade, as novidades, as mudanças, e pouco as instituições. Na época de Jesus, não. Na época de Jesus, uma pessoa fechava com a instituição que ele pertencia. A instituição era a coisa mais importante, porque a instituição representava o grupo, representava a existência das pessoas. Diferente de hoje, que a gente tem o lema cada um por si, Deus por todos, na época que Jesus viveu, as pessoas precisavam muito uma das outras para sobreviver. Desde o plantio que se tornava coletivo, a colheita que se tornava coletivo, até mesmo a distribuição dos rendimentos entre as famílias, entre as instituições. Então, isso é muito importante, quer dizer, a novidade não é vista com um aspecto positivo. Jesus, ele representou muito nesse mundo, muitas novidades que assustaram, portanto, as lideranças religiosas da época. Jesus, ele respeita as instituições, boa parte delas, mas também apresenta uma nova forma de interpretar esses textos, essa religião. Isso é novidade. Portanto, aquele que traz algo de novo, ele não é bem visto na história, tá? Foi o caso de Jesus na história judaica especificamente. Eu trabalho com um autor chamado John Mayer, que é um padre, um dos maiores historiadores nessa área do judaísmo. Ele diz que se a gente analisar Jesus de Nazaré apenas pela parte histórica, ele foi um fracassado. O movimento que ele propôs de mudanças na época dele terminou na cruz, tá? Então, e aqui nós vamos ter. A Flávia está pedindo para explicar os essênios, que eu vou falar sobre os essênios, vou falar sobre isso tudo, tá? Cada dia um grupo. Então, essa situação de um Jesus que não foi bem aceito
pelas lideranças religiosas da época dele, nem das lideranças políticas, tá? Então, na época que Jesus viveu, se valorizava muito mais as instituições, tá? São alguns pontos. Vamos lá, então. Posto isso, podemos começar dizendo o seguinte, que é importante a gente entender tanto um pouco a história do judaísmo, né? Vou fazer uma rápida evolução da chegada de Jesus, como também é importante a gente entender, nesse contexto que Jesus viveu, as influências que o judaísmo sofreu de fora. O que nós chamamos de judaísmo, ou de Israel, ou de Palestina, se formou ao longo de alguns séculos. É um pequeno corredor que está entre a Síria, que está no norte, e o Egito, que está no sul. E ao leste, eu vou depois pôr um mapinha para vocês, e ao leste nós temos aí grandes impérios, como o Império Assírio, como o Império Babilônico, a chamada Mesopotâmia e a Pérsia, que hoje são Irã e Iraque. Então, o Israel é uma pequena tripinha que tem ao norte a Síria, ao sul o Egito, e a leste esses impérios que hoje chamamos de Irã e Iraque. E do lado esquerdo, nós temos o mar Mediterrâneo. Por que, que essa, se a gente for observar aquela terrinha, por que ela se tornou importante? Ela se tornou importante porque era um corredor fundamental onde transitavam as mercadorias entre o norte e o sul, entre a Síria e o Egito, entre a Síria e o Egito e essas potências da época, a Síria, a Babilônia, toda a Mesopotâmia. Então, ou seja, esse corredor era um corredor estratégico de escoamento de produção. Por isso, a única importância é essa. A única importância é essa, porque Israel nunca formou um Estado poderoso. Quando estou falando de Israel da época de Jesus, tá? Mesmo antes de Jesus. Israel nunca foi uma potência militar. Israel nunca foi uma potência política. Israel era um aglomerado de pessoas e nem exército forte tinha. Então, se Israel era um nada, politicamente falando, e até comercialmente falando, porque não se tinha muito a vender, então esse pedaço de terra ficou à mercê das grandes potências desde a sua origem. Podemos citar aqui alguns impérios que, vamos dizer assim, que invadiram aquela região. Vou citar alguns, só para vocês verem um pouco a história de Israel. O primeiro desses países, né, primeiro que nós temos aí, quando Israel vai surgindo como povo aos poucos, Israel teve que, esse povo que vai ser chamado de Israel, porque na época não era Israel, é chamado de povo hebreu, tá? Isso é muito importante entender, porque o nome Israel e o povo, o nome de judeu, ele é posterior. O primeiro nome que esse grupo vai receber é de Apiru, os excluídos, tá? Era chamado de os excluídos. Quem dá esse nome para eles são os judeus, ou são os egípcios, chamava o povo de Apiru. Desse termo Apiru vai virar hebreus. Então, esses hebreus, quando eles entram nessa terra, eles vão encontrar vários povos nessa terra, que a história simplesmente começou a chamar de cananeus. Mas atrás desse nome cananeus, nós temos vários povos, como os moabitas, como os filisteus, embora os filisteus sejam um povo posterior, então, edonitas. Então, ou seja, atrás desse nome cananeus, nós temos aí um grupo muito grande de povos, que os judeus tiveram que criar uma disputa por essa terra. A Bíblia, que são textos teológicos, não são textos históricos, tem que estar muito claro na nossa cabeça, tá? A Bíblia vai dizer que Javé, o Deus de Israel, lutava a favor deles, e eles foram conquistando aí esses territórios. Embora o segundo livro, que é chamado Livro de Juízes, vai dizer que, na verdade, eles tiveram que conviver com esses povos, que não houve grandes conquistas, e que, na verdade, eles tiveram que fazer várias concordatas com esse povo. E foi justamente essas concordatas, essa infidelidade, porque Deus não queria, né? Segundo a Bíblia, Deus não queria que esse povo tivesse relações com esses povos que eram chamados idólatras, e isso vai fazer com que, então, eles vão depois ser exilados. Essa é a explicação do exílio, tanto o primeiro exílio como o segundo exílio, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, o primeiro grupo que vai dominar aí de forma eficaz esses judeus é o Egito. Vocês conhecem bem essa história.
e o Egito era o celeiro do mundo daquele período, então as pessoas buscavam alimentos no Egito, e o Egito dominava aquela região e fazia dos seus derrotados, né, fazia escravos. Então, os judeus passam a ser escravos do Egito. Depois, esses judeus conseguem, de alguma forma, em várias levas, a gente consegue apenas ler na Bíblia, que é um livro teológico, o exemplo de Moisés, mas nós temos historicamente várias levas de fugas do Egito para as montanhas desses apirus, para as montanhas da região da Canané, dos cananeus. Depois, aos poucos, eles vão descendo da montanha e conquistando alguns pedaços de terra. Esse é o período que vocês conhecem na história como o período dos juízes, tá? Então, eles vão conquistando através de um líder que a Bíblia apresenta como sendo aí o Josué. Então, o primeiro grupo que domina esses judeus é o grupo dos egípcios. Quero só mostrar para vocês como é que essa realidade de grupos que dominaram e influenciaram a formação de Israel. Depois, eles vão formar uma monarquia, depois dos juízes, uma monarquia, por quê? Porque aparece um povo que começa a incomodar. Esse povo já conhecia o ferro, que são os filisteus. Os filisteus é um povo chamado indo-europeu, que vai ficar principalmente no litoral. Uma das regiões que vocês conhecem muito bem hoje é a região de Gaza. Então, os filisteus eles se colocaram naquela região e foram os grandes inimigos dos judeus. Por quê? Porque tinha mais poder militar do que os judeus, tinha muito mais poder econômico do que os judeus. Então, os judeus vão ter que fazer uma concordata com esses filisteus. Para nós, a Bíblia apresenta uma vitória dos israelitas. Lógico, o texto é escrito a partir dessa visão, mas a visão histórica foi uma concordata. Inclusive, o próprio Davi, o Davi foi um servo dos filisteus na luta contra o Saul, só para vocês terem noção dessa aproximação dos israelitas com os filisteus, que era um povo muito mais forte militarmente do que os israelitas. Muito bem. Com a monarquia, houve um enfraquecimento do Egito. O enfraquecimento do Egito não tem nada a ver com a monarquia de Israel, mas o Egito historicamente se enfraquece. Israel começa então a ter uma certa autonomia na região. E essa autonomia começou através do rei Davi. O rei Davi passa então a ter uma certa autonomia e tem algumas conquistas importantes. Ele vai ampliar o território. Então, aquelas conquistas que começaram lá com Josué, tá? Vai continuando até chegar ao rei Davi, e o rei Davi consegue fazer algumas conquistas, tá? Não um reino muito grande, mas algumas conquistas que vai consolidando duas regiões, a região do norte e a região do sul. Porque antes essas duas regiões, sul e norte, eram separadas. O Saul, ele governa mais o centro de Israel, mais o centro, centro-norte. E o Davi, ele vem da região sul. Tanto é que nós sabemos que o nascimento de Davi está ligado a Belém, que é uma cidade que fica a 13 quilômetros de Jerusalém. Então, com o Davi, ele consegue, com o apoio dos filisteus, isso que é importante, tá? Com o apoio dos filisteus, ele consegue unificar aquilo que era chamado de tribos, aquilo que vivia isolado, o norte com o sul. O Davi, então, consegue unificar praticamente com a força das armas. Então, isso foi importante. Então, podemos dizer que a monarquia real, com o governo real, com a capital, porque o Davi, uma das coisas que ele fez foi conquistar a cidade de Jerusalém. Então, ele conquista a cidade de Jerusalém, que pertencia a um povo cananeu, vai tornar a cidade de Jerusalém como a capital desse reino unificado. Inclusive, a Arca da Aliança, ela é levada, então, para Jerusalém. Então, ou seja, com esse símbolo religioso, cria-se uma verdadeira monarquia, porque Saul, embora ele foi o primeiro rei, ele foi um rei de um lugar que não tinha palácio, que não tinha administração, que não tinha burocracia, que não tinha unificação. Ele era rei só de nome, mas de fato ele não tinha um reino na mão, tá? Porque ele conseguiu algumas conquistas contra alguns cananeus, mas não conseguiu estabelecer uma burocracia, uma administração, um governo que tinha uma sede. Com Davi, não. Com Davi se cria um governo, se cria uma capital, Jerusalém passa a ser a capital desse povo unificado, se cria uma burocracia com nomes, inclusive, de sacerdotes, de cobradores de impostos, de tudo. Toda uma lista de funcionários públicos que passam, então, a governar. Depois havia o filho do Davi, que era o 11º filho do Davi, né, o Salomão.
que vai eliminando irmão por irmão. Ele começa a matar os irmãos para poder assumir o trono. E aí, então, ele vai assumir o trono e vai também ampliar um pouco mais o reino que era do pai dele. Então, ele amplia, mantém um forte comércio com o Egito. Inclusive, uma das mulheres do Salomão é uma egípcia. Não tem como confirmar isso historicamente, mas a Bíblia traz isso, o que mostra que ele mantinha um bom comércio com o Egito. O Egito ainda está enfraquecido. Quando o Egito está enfraquecendo, uma outra potência está se fortalecendo. Essa potência se chama Assírios, o Império Assírio, onde é ali hoje o norte do Iraque. Então, o Império Assírio está se fortalecendo, conquistando algumas regiões. Nesse momento, a monarquia, o Salomão tem a ideia de construir um templo, tá? De construir um templo. Esse templo foi feito principalmente por funcionários de uma cidade chamada Tiro, mas ela gastou muito, e aí os impostos tiveram que... A primeira experiência dos impostos na vida do povo, que será chamado povo de Israel. Então, Davi, ele aumenta os impostos, cria uma coisa chamada corvéia. Ele não cria, essa corvéia vem de fora. Ele só traz ela para o povo de Israel. Então, o que é corvéia? É você forçar as pessoas a trabalharem de graça alguns dias da semana. No Egito era 3 vezes por semana. Isso era coisa para escravo, isso era coisa para povos derrotados, mas o Salomão impõe isso inclusive para os livres, para as pessoas livres de Israel. Isso vai desagradar o grupo do norte, né? O grupo do norte não concorda com essa ideia, não rompe com o Salomão, mas deixa muito claro que está insatisfeito com essa forma de governar do Salomão. Inclusive, as tribos do norte vão dizer que o Salomão governa da mesma forma que os povos, que os reis pagãos do Egito, da Síria. E quando o Salomão falece, no ano de 931, as tribos do norte vão romper com essa monarquia. Vai criar uma monarquia própria no norte, e a partir de então, o norte vai ser chamado Reino de Israel, tá? Então, o Reino de Israel se formou no norte com 10 tribos, com 10 distritos. Vai se formar essas tribos do norte com um governo próprio. A capital passou, então, a ser a Samaria. Então, o reino... Depois, isso é muito importante para vocês depois entender até umas falas de Jesus, tá? Então, o reino do norte, depois da morte do Salomão, então ela rompe com essa monarquia unificada que começou com Davi, rompe porque não concordava com o modelo de sobretaxação de impostos sobre a população, e nem tampouco desse modelo de corvéia, trabalhar de graça para o governo. Então eles rompem, vão tornar Samaria a capital, e os principais templos do norte serão templos importantes das divindades, tá bom? Capital Samaria. O sul mantém a fidelidade à memória do Salomão, porque já está morto, mantém a fidelidade. Essas tribos são duas, as duas principais do sul serão a tribo chamada tribo de Judá e a outra tribo de Benjamim. Embora essa tribo de Benjamim ela seja centro-sul, tá? Ela está hoje onde é Jericó. Então essa tribo de Benjamim e a tribo de Judá continuam fiéis à monarquia. Então vai se formar um outro reino, chamado Reino de Judá. Então tem o Reino do Norte, chamado Reino de Israel, capital, Samaria. E tem um reino no sul, chamado Reino de Judá, capital, vai ser Jerusalém. Tá? Então nós estamos divididos. Sintetizando até agora, para quem chegou depois, mas é muito fácil entender esse processo. A formação do que nós chamamos de povo de Israel começa com o patriarcado, lá com Abraão, Isaac, Jacó, que são pequenos camponeses que buscavam terra e água para o seu gado, né? Depois eles vão ser cooptados, vão ser escravizados no Egito. Moisés é um líder que vai libertar. Na verdade, na história a gente fala são várias fugas do Egito, né? O Moisés é o símbolo de todas essas fugas do Egito. Quando eles fogem do Egito, eles vão entrar pelas montanhas, vão descendo, vão ocupando os territórios,
vencendo alguns povos cananeus, fazendo pacto com outros, fazendo pactos com outros, e nesse processo todo vai levar então aí a algumas conquistas até chegar no Davi, que amplia essas conquistas. O Davi unifica Israel, tá? Unifica, porque o Saul, que era rei, não conseguiu unificar, o Davi unifica. O filho dele mantém a unificação, mas a crise aumentou no governo do Salomão pela cobrança de impostos. Então, nós teremos aí, com a morte do Salomão em 931, a divisão dessa monarquia em dois grupos. O grupo do norte, que manteve o nome de Reino de Israel. Por que Israel? Porque ali no norte tem uma grande memória de um dos filhos, aí que fez, dos filhos do Isaac, né? Que vai ser importante na história da salvação, chamado aí Jacó. E o Jacó, ele recebeu o nome na Bíblia de Israel. Conta que ele sonhou que estava lutando contra um anjo de Deus, e esse nome Israel é justamente isso, aquele que lutou contra o anjo, né? Aquele que lutou contra Deus. Então ele recebe o nome de Israel. A memória dele é muito forte no norte, por isso que o norte mantém ali o nome de Reino de Israel, em homenagem à figura do Jacó, O Reino do Sul, duas tribos, vai continuar fiel à memória do Salomão e vai chamar então Reino de Judá, capital Jerusalém. Então nós temos uma grande divisão depois da morte do Salomão. Teremos vários reis no norte e teremos vários reis no sul, ok? Essa pequena síntese. Continuemos até chegar agora, vamos chegar a Jesus daqui a pouquinho. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que os assírios começaram a se fortalecer enquanto povo, enquanto império. E os assírios começam então a fazer guerra e conquistam o norte de Israel, que tentou ser fiel ao Egito. E nessa guerra, o norte perdeu essa batalha para os assírios. Os assírios invadem a região do norte, tá? E vai conquistar a região do norte. E vai levar parte da população para a Síria. E os outros que não foram levados para a Síria desceram para o sul. E quem vai ficar naquela terra do norte? Os assírios pegaram população que eles conquistaram em vários lugares e colocaram naquela região do norte. Por isso que na Bíblia, isso é importante para vocês entenderem uma coisa, tá? A Bíblia, ela é escrita, principalmente o Antigo Testamento, ele é escrito na perspectiva da visão do Sul, tá? Na visão do Reino do Sul. Por isso que ele sempre vai ver o norte com uma visão muito negativa. Lembra que Jesus, no Evangelho, pode vir alguém que presta de Nazaré? Nazaré está no norte. Então, o sul sempre terá essa visão negativa do norte. Muito bem, que ano que os assírios venceram e ocuparam o norte? 721 antes de Cristo. Então, em 721 a.C., o norte passou, então, para a possessão dos assírios. E o sul? Por que não foi conquistado? Porque o sul, espertamente, fez uma concordata com os assírios, dizendo o seguinte: nós vamos pagar tributos para vocês não conquistarem a gente. Fechado? Fechado. Então, o sul ficou como sendo um reino cliente dos assírios, para não serem conquistados. E apenas o norte foi conquistado, tá bom? Esse norte não vai mais existir enquanto povo, vamos dizer, unificado. Ele passa, então, ele vai desaparecer enquanto povo de Israel, devido a essa situação. Boa parte da Bíblia, ou alguma parte dela, foi escrita depois dessa dominação dos assírios. Então, ou seja, esse exílio vai ter uma escola, isso é muito importante, tem até a Rosana fazendo Bíblia comigo. Existe uma escola chamada Escola Deuteronomista, que são os livros, tá? Só para lembrar aí: Deuteronômio, livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Essa escola vai tentar justificar essa invasão dos assírios a uma desobediência do povo judeu a Javé. Javé permitiu que os assírios, primeiro, depois os babilônicos, ocupassem essa terra porque eles foram desobedientes a Javé. Tá bom? Então, esse povo do norte vai deixar de existir.
O povo do sul não. O povo do sul continua firme pagando impostos para os assírios. Só que vai chegar um momento que o Egito tenta vencer os assírios com a ajuda do sul. O sul achou que, juntando com o Egito, eles venceriam os assírios. Só que os assírios venceram o Egito, e aí então a situação do sul começa a complicar. Muito bem, um povo vai crescendo naquela região onde estão os assírios, do lado deles, chamado babilônicos. Os babilônicos, eles vão vencer os assírios, tá? Vão vencer os assírios. No primeiro momento, o Reino do Sul paga os impostos para os babilônicos, mas depois os babilônicos, no ano de 587, vai então levar a população judaica do sul, tá? dos hebreus do sul, para a Babilônia, as principais lideranças. É chamado do exílio da Babilônia. Então, aqui, só para ficar facinho aqui para vocês, o Reino do Norte cai no ano de 721 pelos assírios. O Reino do Sul, Judá e a tribo de Benjamim, eles vão cair no ano de 587 pelos babilônicos, que vão governar ali 40 anos, e por 40 anos esse povo do sul fica exilado na Babilônia. Aí a Bíblia a Bíblia que você tem na mão, a edição final dela, quase todos os livros vão ser escritos nesse período do exílio da Babilônia. Na mesma lógica deuteronomista. Qual que é a lógica deuteronomista? Javé permitiu que os babilônicos nos vencessem porque fomos desobedientes à lei. Tem até um belíssimo texto que vocês conhecem lá do Gênesis, que foi escrito nesse período, que fala que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Tá? Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque foram desobedientes de Javé. Quem é Adão? Todos os homens. Quem é Eva? Todas as mulheres hebreias e todos os homens hebreus foram desobedientes a Javé. E eles foram expulsos do paraíso. Qual é o paraíso do judeu? Jerusalém. Então eles foram expulsos porque foram desobedientes. Essa foi a leitura que o texto deuteronomista, que o autor que está escrevendo nesse período do exílio está explicando. Ele dá uma explicação teológica. Deus permitiu que nós fôssemos vencidos e levados para o exílio. E como é que nós vamos voltar? Se nós voltarmos à fidelidade de Javé. Então aí vem os profetas alertando sobre isso nesse período. Então a profecia aparece nesse momento para dizer que se o povo voltar a ser fiel, eles voltarão para casa. Eles voltarão para o seu paraíso, que é Jerusalém. E é interessante essa questão, porque esse povo consegue voltar. O povo do sul, eles conseguem voltar para Jerusalém. Quando? Quando a Pérsia vence os babilônicos. Um homem chamado Ciro, rei da Babilônia, rei dos persas, permite que os judeus voltem para casa, inclusive permitem que se construa o novo templo que os babilônicos tinham destruídos. Esse novo templo é o que nós chamamos de segundo templo, que Jesus, inclusive, vai ver com seus próprios olhos. Então, essa volta desse povo, desses hebreus para casa, a partir desse momento, vai se formar o que nós chamamos de judaísmo. E vai se formar o que nós chamamos de povo judeu. Não existe povo judeu antes do exílio da Babilônia. Antes do exílio da Babilônia, nós temos os hebreus, que tem dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que foi unificado pelo Davi e depois foi desunificado aí, depois da morte do Salomão. Então não existia povo judeu. O povo judeu, ele só surge depois da volta do exílio da Babilônia, e o nome vem, inclusive, de uma tribo que volta do exílio, a tribo de Judá. Portanto, a Bíblia, como eu falei para vocês, ela tem esse olhar de Judá sobre a história. Então, ela sempre vai valorizar os elementos do sul e não os elementos do norte. Tá? Então, é essa questão. Continuemos aqui só para a gente dar um passo adiante aqui nessa questão da história de Israel, até chegar na figura de Jesus. Quando volta-se para casa, a monarquia já não existe mais.
tá? O judeu se torna um estado cliente agora dos persas, tem que pagar impostos para os persas, porque os persas permitiram que eles voltaram para casa. E eles serão clientes dos persas, olha só, Egito primeiro, assírios, babilônicos, agora nós temos aqui os persas, tá? Então os persas vão pegar esse povo judeu como um povo cliente, eles vão ter que pagar impostos para os persas, até que aparece um homem na história que vocês já ouviram falar, chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Esse Alexandre o Grande conquista todo aquele território que nós conhecemos, que vai desde a Grécia até onde está ali Israel. O Alexandre ele vai falecer, o Alexandre o Grande, ele é macedônico, mas de cultura grega, ele vai falecer, e aí os generais dele vai começar então a disputar essas regiões. E a região que estava ali onde está Israel, então passa para a mão dos gregos, tá? Os gregos, principalmente os generais do Alexandre, que estão ali na Síria, como por exemplo Antíoco. Então é na Síria que eles vão então dominar aquela região de Jerusalém, de todo Israel. Uma coisa importante, esses gregos, eles impõem uma helenização da cultura judaica. Então os judeus, principalmente os mais cultos, amaram essa ideia, porque a cultura grega era o que se tinha de máximo, vamos dizer assim, em referência no mundo naquele período. Então, vai existir então essa visão da cultura grega ali na região onde é Israel, só que aos poucos cria-se até eles tentam colocar divindades dentro do templo de Jerusalém. Nesse momento vai aparecer uma família, o sacerdote chamava Matias, ele tinha um filho chamado Judas, então é a família dos Macabeus, e além do Judas tinha outros irmãos, Jonas, Simão, esses filhos do Matias, chamados irmãos Macabeus, inclusive tem 2 livros na Bíblia dedicados a essa guerra, eles vão conseguir expulsar os judeus, os gregos, eles vão conseguir expulsar os gregos dessa região e vão governar, na sua visão, uma visão mais política, se afastando da religião, mas consegue governar, até que os romanos, então, aparecem nessa região com um general chamado Pompeu. Esse Pompeu, então, ele vai conquistar essa região e vai, então, tornar essa região uma região romana. Isso aconteceu no ano 63 a.C. Então, a partir do ano 63, aquela região passa para os domínios romanos da província da Síria. Então, toda a região ali de Israel pertencerá ao Império Romano através da província da Síria. O representante daquela região morava aonde hoje nós temos o sítio arqueológico, que é a cidade de Cesareia Marítima, ali próximo de Tel Aviv. Então, veja bem, ó, só para vocês verem, eu queria construir isso na cabeça de vocês, vamos dizer, uma visão de internacional, vinda do exterior, tivemos a dominação daquela região do Egito primeiro, depois nós tivemos a dominação dos assírios, depois tivemos a dominação no sul pelos babilônicos, depois tivemos a dominação dos gregos, depois tivemos a dominação dos romanos. Só para vocês terem pelo menos 5 grandes impérios dominaram aquela região. Ou seja, aquela região teve poucos anos de autonomia. Sempre algum império estava ali dominando aquela região onde nasceu ali a figura de Jesus de Nazaré. Então é um povo que viveu sob o domínio internacional, ou domínio estrangeiro. E isso vai ser muito importante porque o domínio estrangeiro fazia com que aquela região pagasse impostos muito caros. Então era uma região muito pobre, muito empobrecida por essa exploração. Nós vamos ver isso muito nos evangelhos. Então era uma região onde se pagava muitos impostos, ou para os fariseus, ou para os egípcios, ou para os assírios, ou para os babilônicos, ou para os persas, que se diz os persas aqui, os persas, ou ainda para os gregos, ou ainda para os romanos. Então foi sempre uma região muito explorada. Por isso que uma das palavras mais importantes na Bíblia, isso está em toda a Bíblia, é a palavra libertação.
tá? Javé, segundo a tradição judaica, os teólogos judaicos, ele se apresenta pela primeira vez ao povo judeu, está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, justamente nessa intenção de libertar o povo. Eu vi e ouvi a opressão do meu povo e desci para libertar. Eu sou Javé. Só que ele não fala que é Javé, né? Ele fala assim, eu sou aquele que sou. Então, ou seja, todo o texto bíblico vai dar muita importância a essa ideia de libertação, de um novo reino, um reino que seria governado por Deus. Jesus usa muita palavra reino de Deus, o reinado divino na terra, um reino que as leis de Deus sobressaíssem sobre a lei civil da exploração, da opressão. Então essa foi a visão que Jesus trouxe, uma visão de que era possível construir na terra. Jesus nunca pensou um reino de Deus do céu. O reino que Jesus pensa é de construir na terra, um reino onde as leis divinas elas sobressaiam sobre as leis civis, aonde a partilha sobressaia, por exemplo, sobre o acúmulo, onde aquele que tem alguma coisa dê a outro que não tem. Então essa era a visão de Jesus Cristo, uma ideia que está diante de todos os textos, né, antigos, principalmente o texto de Isaías, né? Quem não tem o que comer, venha, né? Aquele que passa fome, venha comer. Então você tem toda uma ideia de libertação que está na cabeça desses judeus, porque a história dele foi uma história de dominação, tá? E a história, principalmente dos romanos com os judeus, ela vai então crescendo. No ano 70, os romanos destroem o templo de Jerusalém, e depois no ano 135, numa segunda revolta judaica, os romanos expulsam os judeus daquela região, tá? Com Adriano, imperador. Então foi uma história sempre de muito sofrimento, aquela história do povo judeu. Jesus, ele traz essa marca de um povo sofrido, principalmente do norte. O povo mais sofrido ainda, porque além de não ter nada, eram excluídos pelo sul, desde a divisão entre norte e sul, desde o exílio assírio em 721, o norte foi abandonado. Então a região de Jesus é uma região extremamente abandonada, de pessoas pobres, de pessoas doentes. Observe os evangelhos como trazem esses elementos no dia a dia, Jesus acompanhando esses sofredores. Então, até a teologia cristã transformou assim um Jesus que vê no pobre um lugar teológico, onde Deus se manifesta primeiro. De tanto sofrimento que foi encontrado nessa região, por tantos tributos, por tantos sofrimentos. Isso foi muito importante para a gente entender um pouco aí o posicionamento de Jesus em relação a essa situação de domínio estrangeiro, tá bom? Isso nós vamos ver aos poucos. Onde Jesus nasceu, não vou falar depois sobre isso, onde Jesus nasceu, na região da Galileia, o norte, é a região que hoje, no passado de Jesus, era chamada de Galileia. A Galileia dos pagãos, porque desde 721, muitos estrangeiros foram morar ali. E essa Galileia é interessante, porque é dali, grave, isso é muito importante, é dali que no ano 6 depois de Cristo, portanto, Jesus tinha aí uns 12 ou 13 anos, porque tem uma contagem que está errada no nascimento de Jesus. Então, Jesus era adolescente, apareceu um movimento na Galileia por um homem chamado Judas o Galileu. Judas o Galileu. Esse movimento foi um movimento de rebeldia contra todo esse tipo de exploração que esse povo sofria na região. E naquele momento, quem estava dominando eram os romanos. Então, esse movimento propôs expulsar os romanos da região deles. Esse movimento, vocês conhecem ele como movimento zelota. Vamos falar desse movimento depois, tá? Então, nessa região que Jesus viveu, tá? A vida dele praticamente toda, região da Galileia, vai aparecer um movimento que não suporta mais tanta cobrança de impostos sobre eles, vinda de Roma, tanta exploração, tanto estupro de mulheres naquela região por soldados romanos. Então, eles propõem expulsar os romanos daquela região. Expulsar como? Através de guerra. Só que eles não têm o poder militar dos romanos. Eles não tinham o poder militar dos romanos. Então, mas eles conheciam a região melhor que os romanos. Então, a ideia deles seria expulsar os romanos através de pequenas emboscadas. Então, matando soldados romanos em emboscadas, em festas religiosas que tem a multidão, eu vou ir lá e mato o soldado romano. Inclusive, um grupo que vai sair desses zelotas, tá? Que vai usar um punhal,
Eles vão usar esse punhal para matar esses soldados romanos, chamado de sicários. Sicários, o nome vem do nome de sica, que é essa pequena faquinha que ninguém vê, mas que você fura um soldado na região da cintura, em pouco momento ele está sangrando e morrendo. Então, esses zelotas que vêm do norte, uma região extremamente explorada, vai surgir esse grupo chamado grupo dos zelotas. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque todos que nasceram, tá? Todos que nasceram naquela região da Galileia, desse período de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo para frente, conheceram esse movimento zelota. Eles eram daquela região. Conhecia Judas, ou Galileu, conhecia esse líder religioso. E eles, logicamente, que muitos deles, aqui é difícil dizer quantos por cento, porque não tem pesquisa sobre isso, mas pela lógica histórica, podemos dizer, sem medo de errar, que muitos desses homens que moravam, homens e mulheres que moravam naquela região, apoiavam os zelotas e escondiam os zelotas dos romanos. Por quê? Porque os zelotas faziam muito bem para aquela população. Eles viam nos zelotas uma espécie de libertador daquele povo, tá? Porque eles queriam expulsar os romanos daquela região. Então, quando Jesus chama os seus discípulos, e Jesus estrategicamente vai chamar 12 para lembrar 12 tribos de Israel, que formou o povo judeu, Jesus vai chamar 12. Dos 12, 11 são daquela região, tá? O único que não é daquela região, que é da Judéia, é o Judas Iscariotes, da região de Iscarion. Então, Judas Iscariote é o único apóstolo de Jesus que não é do norte, que não é da Galileia. Ele é da região da Judéia, do sul, tá? Então, esses 11 discípulos de Jesus que são do norte, eles tinham essa expectativa messiânica. Qual é a expectativa messiânica que esses homens traziam? A expectativa, o que é a expectativa messiânica? É que viria um novo rei, isso está prometido nas profecias, principalmente Isaías, que viria um outro rei da casa de Davi, e esse rei governaria, Israel se tornaria soberano naquela região, e venceria todos esses reinos que oprimiram Israel. E nesse momento que está oprimindo Israel são os romanos. Então, acreditava-se que apareceria um Messias, um governante, um grande chefe militar, que iria expulsar todos os estrangeiros da terra deles, tá? E governaria a terra com as leis de Deus. Isso é chamado de expectativa messiânica. Quando Jesus convida esses 11, e aos poucos mesmo, quando Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, é apenas quando Jesus está subindo para Galiléia, para Jerusalém, que ele deixa claro que ele é o Messias. Então, esses discípulos acreditavam que Jesus poderia ser esse homem, esse governante, que iria governar e vencer Roma. Tanto é que existe um momento que o Evangelho de Marcos trata isso, depois o Lucas e o João e o Mateus vão repetir isso também no Evangelho deles, que 2 discípulos de Jesus chegam a fazer uma proposta indecente para Jesus. Quando o Senhor restaurar Israel, o que é restaurar Israel? Quando o Senhor for governar, eu posso sentar à sua direita e o meu irmão à sua esquerda? Quer dizer, eu posso ser um ministro e o meu irmão também ser um ministro? Então, esses discípulos que vieram da Galileia, que conheciam o movimento zelota, acreditavam que Jesus bebia desses mesmos interesses zelotas, de libertar Israel dos romanos pelas armas. Quando Jesus é preso, um desses discípulos de Jesus, imbuído dessa mentalidade, eu não estou dizendo que Pedro é zelota não, porque não tem informação nenhuma sobre isso, tá? Mas um desses discípulos imbuído dessa mentalidade, porque a mentalidade está em todos eles, pega uma espada e tenta começar uma espécie de revolução. E Jesus manda ele guardar a espada na bainha. Conta, inclusive, que ele corta a orelha de um levita. O mal, existe para se tornar sacerdote, você não pode ter as orelhas cortadas. Isso é um texto teológico, tá mais do que histórico.
Então, cortar a orelha significa o fim dessa escravidão que vem pelos levitas. Então, você tem aí, nessa mentalidade dos 11, essa ideia positiva na cabeça deles de que era possível vencer os romanos. Era possível expulsar o romano dessa região. Jesus significava na cabeça desses 11 essa esperança. Dos 12 não, dos 12. Inclusive, o Judas tinha também, possivelmente, essa mentalidade. A gente fala possivelmente porque são relações que a história permite te dar. Nós sabemos, por exemplo, que um desses zelotas importantes, essa informação que vem do Flávio Josefo, era Judas, era o Barrabás, né? Era um desses zelotas importantes. Os textos bíblicos que são escritos posteriormente, 40 anos depois, falam que eram ladrões e assassinos. 40 anos depois. Mas quem morreu na cruz com Jesus foram dois zelotas. E Jesus morreu na visão romana, que ele também era um zelota. Então, na visão romana, naquele dia, Roma, né, Império Romano, matou 3 zelotas. Tá? Essa mentalidade da época, depois a gente vai explicar um pouco isso para vocês. Mas só quero mostrar para vocês que Jesus, ele parte, tá? Ele parte de uma região extremamente explosível, de uma região que queria libertação a todo custo, de uma região que já não aguentava tanta pobreza, de uma região que não aguentava tantos impostos. Então, todos que se formaram ali depois que Jesus nasceu, como eu falei para vocês, Jesus era adolescente quando o movimento zelota aparece, todos traziam esse sentimento de que era possível expulsar os romanos daquela região e trazer a velha esperança messiânica de um governo divino, de um governo que expulsaria os inimigos, e o governante seria um governante a exemplo de Davi, que traria a lei de Deus em suas mãos. Essa era a ideia que eles tinham. E para muitos dos discípulos de Jesus, Jesus era essa figura. A conversão, e os textos bíblicos são claros nisso, os 4 evangelhos são claros nisso, a conversão dos discípulos de Jesus, quando eu falo conversão, estou dizendo entendimento, tá? De Jesus. Então, o entendimento de quem é Jesus para esses apóstolos somente aconteceu depois da morte de Jesus. Quando Jesus está morto, eles vão então refletir sobre esse homem, e aí, ao longo de alguns anos, eles vão perceber que Jesus está falando em outro tipo de messianismo. Tá? Nós podemos pegar alguns textos, por exemplo, dos discípulos de Emaús, que o Lucas narra, de 2 discípulos que estão voltando decepcionados para casa, porque esperava que Jesus fosse o Messias e não era. Então, nós temos aí vários outros exemplos que a gente poderia citar. Tá? Então, quando Jesus vai governar, essa mentalidade zelota está muito forte na mentalidade de toda a região da Galileia, inclusive desses 12 discípulos de Jesus, tá? Pessoas que acreditavam nessa revolução, nessa expulsão dos romanos, principalmente através das armas. E eles vão entendendo Jesus muito aos poucos, e isso vai acontecer principalmente depois da morte de Jesus. Mesmo a teologia dos textos, isso é importante. Quero fazer o último parênteses aqui. Então, os grupos que vamos estudar, já deu uma adiantada aqui bacana nos Zelotas, os grupos que vamos estudar com vocês, que Jesus conviveu. Um desses grupos, Jesus teve contato, se teve contato, foi antes da missão dele. Essênios, tá? Essênios, fariseus, saduceus e zelotas. Esses 4 grupos vamos estudar com vocês. Lembrando que dos 4 grupos, os evangelhos nos trazem informações principalmente dos fariseus e dos saduceus. Grave o que eu vou dizer hoje, que isso é muito importante. O judaísmo, como nós vamos começar a conhecer, ele só surge depois do exílio da Babilônia, que termina em 540. Vou colocar essa mais para ficar mais claro. Então, a partir disso, ao voltar para casa, vai se formar tudo isso que nós conhecemos, principalmente porque tem um sacerdote, um governante, que vai estabelecer uma nova forma de vida em Israel, chamado Esdras e Neemias. Esdras, sacerdote, e Neemias, eles vão criar um governo a partir das leis religiosas.
e isso vai se formar o que nós chamamos de judaísmo. Outra informação importante: o monoteísmo, a ideia de um Deus único, embora ela tenha sempre existido na história de Israel, ela só vai começar a ser imposta a partir de uma reforma de um rei chamado Josias, que governou principalmente entre 640 e 620 a.C., mas vai ser depois do exílio que ela vai ser imposta de forma definitiva. Nós vamos ver, a gente, por exemplo, o Davi, nós temos aí ele, relação com alguns deuses. O Salomão, ele adorava uma deusa cananeia também. Então, entre o Deus nacional, que é o Deus de Israel, chamado Javé, e a existência de outros deuses, conviviam. Não foi fácil a imposição desse monoteísmo. Então, outra informação importante: o monoteísmo, ele é uma realidade também do pós-exílio da Babilônia, de forma de imposição de um novo povo. E para isso vai funcionar a figura dos sacerdotes. Portanto, depois da volta do exílio, não serão mais os reis a governar, serão os sacerdotes. Então, o templo será muito importante e a função sacerdotal será muito importante. Os sacerdotes farão com que as leis que estão contidas nos textos sejam cumpridas. Quantas leis? 10? 10 mandamentos? Não. 613 mandamentos. Então, os sacerdotes vão lembrar diariamente dos 613 mandamentos para a fidelidade a Deus. Se não cumprir esses mandamentos, Deus pode nos devolver para o exílio. Esse era o medo. Então, Deus permitiu que nós voltássemos para que a gente fosse fiel à sua lei. Então, nesse momento do pós-exílio, eu não estou com ela aqui, na minha mãozinha. Depois do pós-exílio, vai se fechar isso aqui que nós chamamos de Bíblia. Tá? Então, depois do pós-exílio, a edição final, aqueles textos soltos que foram sendo compostos depois do Salomão para frente. Então, os textos começam a ser escritos depois do Salomão para frente, mas textos soltos, eles serão finalizados no pós-exílio, tá? Com esses sacerdotes, com os teólogos do templo. Eles vão, então, começar a fazer a edição final dos textos. E um primeiro grupo será chamado de Pentateuco, né, para o judaísmo. Aí cada um vai receber um nome. A Torá, os Ketuvins, os Neviins, que são textos proféticos, e os textos escritos vão ser colocados em grupos depois do exílio da Babilônia. Portanto, depois do exílio da Babilônia, o norte já não existe mais como povo judeu. O sul, agora, que vai representar esse povo judeu, vai se formar o chamado judaísmo, principalmente com Esdras e Neemias. Tem até um texto na Bíblia, tá? Chama, do Esdras e do Neemias. Começou com a reforma do Josias, um pouco antes do exílio, a ideia do Deus único, a destruição dos templos fora de Jerusalém, Jerusalém como lugar único de culto. Isso foi a reforma do Josias, antes do exílio. E depois do exílio, esses dois, um sacerdote e um governante, eles vão impor de cima para baixo, sem pestanejar, a proibição, inclusive, de casar com mulheres estrangeiras. Tudo isso vem com Esdras e com Neemias. Não se podia casar com mulher estrangeira, e aí vai se criando uma identidade do povo judeu. E a necessidade de cumprir os 613 mandamentos. E isso a partir aí do Esdras e do Neemias. E no século II, vai aparecer os outros grupos que vão estudar na próxima aula. Então, se os zelotas apareceram no ano 6 depois de Cristo, tá? No século I depois de Cristo, os outros 3 grupos surgiram 2 séculos antes. Então, aquilo que nós chamamos de saduceus, de fariseus e de essênios, eles são de uma época em que está acontecendo essa batalha de expulsão dos gregos através dos irmãos macabeus. Os irmãos macabeus, quando vencem os gregos, eles vão criar uma dinastia chamada de Asmoneus, dinastia Asmoneia. Esses Asmoneus, então, eles vão criar, a partir deles, esses grupos vão aparecer, tá? Os grupos vão aparecer nesse governo dos Asmoneus, tudo contra os Asmoneus, porque a ideia desses irmãos macabeus era governar com as leis de Deus, e eles abandonam a lei de Deus. Então, grupo como os essênios, grupo como os fariseus e grupo como os saduceus vão surgir como uma espécie de grito contra a dinastia Asmoneia, contra a dinastia dos irmãos macabeus que venceram aí os gregos. Eles vão querer
que a religião seja colocada em primeiro lugar, coisa que essa dinastia não colocou. Então, isso que é importante para a gente finalizar a aula de hoje é lembrar que cada grupo desses, essênios, fariseus, saduceus e zelotas, cada um desses grupos vão se dizer o verdadeiro Israel. Então, ou seja, vai dizer que os outros grupos estão contaminados com a política. E dentro desses grupos, principalmente os essênios, que vão fugir e vão ir para o deserto. Possivelmente, muito possivelmente, o grupo do João Batista faz parte, ou fez parte desse grupo chamado dos essênios. Tá? Nós vamos ver isso depois nas próximas aulas, quando falar dos essênios, tá bom? Dos essênios, dos votos, até a Flávia pediu o voto nazareu, vamos falar sobre isso. Nós temos aí um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta sobre isso. Hoje eu fiz um pequeno voo na história de Israel, para vocês entenderem um pouco essa mentalidade de Jesus. Uma mentalidade que vem da Galileia, de uma Galileia explorada, de uma Galileia excluída, de uma Galileia abandonada, de uma necessidade de expulsar os romanos, de um lugar onde se falava muito da esperança messiânica. Jesus pertence a esse mundo, e de um Jesus que encontrou um judaísmo completamente dividido em grupos diferentes. Abra aqui um pequeno parênteses. Quando os seguidores de Jesus continuarem as suas ideias, levarem as suas ideias para frente, esse grupo será um outro grupo dentro do judaísmo, com esse nome de O Caminho. O Atos dos Apóstolos chama ele de O Caminho por 9 vezes, ou de Nazarenos, que foi outro nome que esse grupo teve antes de ser chamado pelos gregos de cristãos, né, de os ungidos, porque a palavra cristão significa exatamente Messias, os ungidos. Nós somos os ungidos através do batismo, tá bom? Então, quem tiver dúvida, pode perguntar agora aí. Ô, Guto, eu tenho uma dúvida. Pode ir lá. Esse poder político que passou a ser exercido pelos sacerdotes, esses sacerdotes ainda são os levitas da tribo de Levi? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que houve essa transição de um poder que eu acredito que ficava na tribo de Judá para esses sacerdotes? Não, a tribo de Judá é a que volta do exílio. Essa tribo vai se fundir com a tribo de Benjamim, tá? Essas duas tribos vão se fundir numa só. Então vai ser chamada de tribo de Judá-Benjamim. O poder, na verdade, está na tribo de Judá. Essa tribo, na verdade, os sacerdotes pertencem a essa. Os levitas, aos poucos, vão perdendo o seu poder. Eles eram muito fortes no período dos juízes, inclusive eles não têm terras, eles ganham pequenos terrenos para poder estar em todas as tribos, porque a função deles é a função sacerdotal. Na verdade, as famílias ricas que voltaram da Babilônia, as famílias mais ricas, mais poderosas, elas vão tomar esse poder sacerdotal e entre elas vai se formar então uma espécie de casta sacerdotal. É essa casta mais rica que vai eleger o sacerdote, por exemplo, o mais poderoso. Mas foi quando, vou falar isso na próxima aula, no século II, formou-se um grupo muito forte, que dizia, né, esse grupo dizia que eram descendentes do antigo sacerdote do Davi. O Davi teve 2 sacerdotes, um desses sacerdotes vocês conhecem mais, né, que é chamado Natã. O outro sacerdote é chamado de Sadoc ou Zadok. Os 2 nomes estão certos, tá? Uns escrevem com S e outros com Z. Então, esse sacerdote Sadoc foi o grande sacerdote na época do império do Davi, do reino de Davi. Então, esse grupo, no século II, nesse período da briga que os macabeus estão expulsando os gregos, eles vão se fortalecer, que são famílias riquíssimas, que não vão concordar. Ora eles concordam com esses irmãos macabeus, quando recebem privilégios, ora eles vão se colocar contra esses irmãos macabeus. Então eles vão se formar uma elite muito forte contra esses macabeus, e eles vão dizer que são eles os responsáveis pelos sacerdotes desde o Sadoc. E devido a esse nome Sadoc ou Zadok, eles serão chamados então de saduceus. Então esse grupo dos saduceus, uma elite riquíssima, ela vai, quando os romanos chegarem, eles vão abandonar os irmãos macabeus
e vão se unir aos romanos, essa elite romana, essa elite judaica, que dizem serem descendentes do Sadoc. Então, eles vão ser responsáveis, eles vão ganhar dos romanos o direito de eleger o sumo sacerdote, que é o principal cargo. É entre os saduceus, né, dessa elite religiosa dos saduceus, que se escolhe o principal cargo de Israel na época da dominação romana, que é a figura do sumo sacerdote, que reza literalmente na cartilha dos romanos. Então, é aquela ideia. Se vocês, romanos, nos deixarem livres em relação à nossa religião, nós apoiamos vocês tranquilamente, né? Não vamos encher o saco de vocês. E esse acordo foi feito. Então, foi esses saduceus, Flávio, já passei. Foi esses saduceus os grandes responsáveis pela morte de Jesus. Porque, segundo eles, Jesus poderia ser uma complicação nas relações com Roma. Porque Roma poderia ver em Jesus um rebelde contra Roma e descontar tudo isso nos judeus. Inclusive, essa fala, o evangelista João, captou ela, colocou no julgamento de Jesus, um pouco antes, quando o sumo sacerdote diz: é melhor que um só morra em favor do povo. Quer dizer, se nós matarmos esse baderneiro, vou traduzir para o nosso português, se nós matarmos esse baderneiro, Roma nos deixa quieto. Se esse baderneiro continuar crescendo, nós podemos ter problemas com os romanos. Então, os saduceus, esses que vêm de Sadoc, serão os grandes... Estou cachorro latindo aqui. Júlia. Serão os grandes apoiadores dos romanos. Tá? Então, você perguntou, os levitas, o poder deles cairão para uma segunda categoria, e o poder, então, vai estar concentrado nessa família rica que uma família que veio do exílio da Babilônia, formando aí uma elite política, econômica e religiosa, que se dizia herdeira desse Sadoc, que era o sacerdote do Davi. Tá bom? Flávia. Ô, Guto, nessa questão da hierarquia, como já faz muito tempo que eu fiz o último curso, eu ainda tenho uma dúvida que acho que nunca foi tirada. Dessa questão de castas, né, de nomes, saduceus, fariseus, foi tudo depois do exílio da Babilônia, certo? Sim, certo, principalmente no século II. Onde que entra, então, o povo semita, que vem lá do filho de Sem, de Noé, não é isso? Da onde que surgem os semitas? Isso aí surge bem antes, pelo menos 2000 anos antes de Jesus. Quando os primeiros camponeses saem da região da Mesopotâmia, que é o Iraque, tentando buscar terras na região ali que hoje é Israel, que foi a antiga Palestina. Eles descem para buscar terreno, água para os seus animais, formando o que nós chamamos de patriarcas, o período patriarcal. Tá? É um período bem anterior, vai surgir esses homens. Semitas não são apenas os judeus, não. Semitas são os cananeus, semitas são os edomitas, semitas são os fezeus e outros grupos também. Tá? É um grupo. Tá? São parentes distantes, vamos dizer assim. Distantes não, são parentes bem próximos. Só distância. O que diferencia um israelita, um hebreu, o que diferencia um hebreu dos cananeus é apenas... alguns vão pegar a questão da religião, né? Alguns judeus, outros não, mas são camponeses da mesma região, falam a mesma língua, tá? São muito parecidos, esses grupos. Tá, já, obrigado. Nada. Mais alguém? Com dúvidas? Então, na próxima aula, a gente vai, então, já entrar nesses grupos, tá bom? E aí já tem um slide para vocês aí, mas eu vou colocando mais coisa para vocês a partir de agora, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula na segunda-feira. Aí nós vamos já entrar nos essênios. O primeiro grupo vai ser os essênios. Vamos estudar esse grupo aí, ok? Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite para todo mundo.